Asma. Ética é a análise da atuação do ser humano em si, que busca a observação, a investigação sobre o que é bom e o que é mal, como essas vertentes se organizam de forma histórica e seu juízo sejam normas válidas para todos. Já a moral é a prática real dos indivíduos em vinculação às regras e aos valores que lhes são indicados, não sendo uma imposição, mas a forma em como os cidadãos se tornam dependentes de algum modo ou algum princípio das normas. Para exemplificar, a moral estabelece a ligação e o convívio dentre as pessoas, as quais detêm o segmento de condutas que lhes são propostos entre o bem e o mal, mas que necessariamente deve estar em segmento de acordo com o bem. Já a ética é a observação sobre essas regras propostas pela moral que analisa e verifica o quanto essa forma de deve estar sendo seguida ou não. Termos em questão implícito desde a nomenclatura de origem e a significação a cada palavra, que foram estabelecidas pela vivência da humanidade ao longo do tempo, mesmo que essas possam haver mudanças, mas sempre há uma conduta a ser seguida. Para Campos, a ética é o significado do costume, do jeito de ser, do caráter. É a marca a reflexão tendo marca a reflexão crítica sobre os princípios que norteiam a ação dos homens, que não deve ser instrumentada para outros ou alguns, mas como algo necessário ao contentamento e à consonância social. A moral tem o significado de costume, do hábito, que é a forma de se proceder disposta pelo uso na conduta adquirida ou ao modo de ser aprendida na convivência social, com importância exterior, social e cultural. Para exemplificar, a moral busca o acordo observando ou não mesmas regras. Já a ética busca o fundamento da ação. Uma nota fiscal, por exemplo, ela pode ser emitida com o dever obrigatório da mesma, ou simplesmente pelo fato de que a pessoa ali, sendo uma empresa jurídica, ela parte da premissa da honestidade como priori, para submeter-se assim à arrecadação de impostos, independentemente se haverá uma fiscalização ou não sobre o seu ato, ela sempre estará ali o cumprindo. Já para Leroy, a ética é a reunião de valores morais e convicções que orientam a atitude humana perante a sociedade, sendo assim, erguida com base nos preceitos históricos e culturais dessa sociedade. A moral é um procedimento pessoal que abrange o desenvolvimento do caráter e a criação de costumes, cuja função seria colaborar para a evolução individual e também social. Para a aplicação desta, a ética vem a exemplificar a realidade perante o comportamento humano e, juntamente às suas atitudes, considerando a variação histórica e social vivenciada, enquanto a moral, por ser inerente ao indivíduo, ao individual, busca enfatizar que o caráter do homem bom influencia sim o seu meio sempre e assim desenvolve a sociedade com as suas ações. Para Medeiros, a ética organiza o comportamento do homem, seja o exterior e social, seja o inerente e o impalpável. Preconiza deveres para a efetuação de valores que conduzem a conduta do ser humano por projetos morais que resultem em integridade, probidade, de acordo com as regras positivadas. Já a moral organiza a conduta do homem a si próprio. Dedica-se aos costumes, às obrigações e o modo de agir uns para com os outros, seguindo a justiça e a igualdade natural. Para exemplificar, de forma sucinta, cada ser humano deve seguir as primícias de que a ética está ligada às doutrinas, sejam elas mentais ou espirituais. Logo, tendo a moral como meio, a doutrina de princípios e valores primordiais adquiridos na primeira infância, que os direcionam para o seu segmento na vida adulta, onde a prioridade é seguir o bem comum e não a sua particularidade. Para Assmann, os valores são atribuídos ao ser humano de acordo com a cultura vivida, entre o certo e o errado,
e a que ponto podem ser significativos ou maléficos para a humanidade de forma geral, e estão entrelaçados ao convívio e ao estudo religioso, que estão interligados a cada ser humano. Exemplificando esses valores, como designar a liberdade e a igualdade de forma conjunta e como seguir o que lhe é direcionado ao mesmo tempo condena ao exercer tal direito. Fato claro, tendo a visibilidade atualmente como o aborto e a eutanásia, atualmente e há tempos remotos também, pois eu tenho a liberdade do meu corpo e assim eu posso aprover ou não com relação à vida e à morte. Seja ela a vida, o direito, com relação ao aborto, e a eutanásia, com relação à morte para aquele ser humano que já não tem mais nenhuma estrutura de sobrevida e ali assim vegeta. Então a liberdade é a de escolha, mas a igualdade será que está para todos da mesma forma? Infelizmente não. Então esses valores são sempre atribuídos pela sua cultura vivenciada. Para Campos, os valores são juízos de valor, que a priori são herdados de outrem, mas que depois assumem um papel de valores pessoais e de forma fundamental. Exemplificando, a honestidade da qual aprendemos o conceito, ela segue conosco para a vida adulta. Caso encontre uma bolsa com vários itens e principalmente ali haja dinheiro, o que será que deve ser feito? O que aprendemos enquanto criança é que devemos devolver o que não nos pertence. Mas enquanto adultos, será que verificamos a estrutura de que o que não é achado, o que foi achado não foi roubado, então ele pode me pertencer? Será que realmente ele foi seguido da mesma forma que aprendemos enquanto criança? Não. Ele teve uma outra verificação de fato. A ética da convicção são os mecanismos que em nenhum momento suportam ser maus. Contudo, os resultados, se não forem seguidos por esses mecanismos, possam sofrer alterações que resultem em não serem bons. A ética da responsabilidade é proceder em vista dos resultados, considerar o bom moralmente aquele que age com responsabilidade e consequências de suas ações, agindo dessa forma com tudo e todos. Exemplificando, somente acontecerá o bem se todos compartilharem dos mesmos princípios, dentro das especificações da moral e virtude, cumprir leis estabelecidas. Já a ética da responsabilidade traz a deferência como valor humano, o fundamento da vida em sociedade que garante a diversidade e as tradições de cultura para todos.